Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia. Olha só, aproveitem esse tempinho da aula enquanto está todo mundo entrando e, por favor, já marquem a presença de vocês lá na nossa aba comunicação, tá bom? Já estou colocando o restante do pessoal na aula. Gente, vamos começar? Entrou todo mundo, não tem ninguém na sala de espera. E à medida que o pessoal for chegando para a nossa aula, eu já vou colocando-os aqui na nossa sala, tá bom? A minha pergunta para vocês, já de cara, é: qual é o tema da aula de hoje? Arte Bizantina, parte 2. Arte Bizantina, parte 2. Parte 2. E o que fala esta parte 2, então? Essa é a pergunta. Sobre os ícones também? Sobre os ícones também. Boa. Boa, boa, boa. A cidade de a cidade de Ravenna, na Itália. Você tá dando um show hoje, gente. Olha que coisa fantástica. Continua, Ana. Continua que agora sim eu tô mega empolgada com tudo isso. A tempera e a encaustica. Têmpera e encáustica são técnicas, exato. Técnicas de pintura utilizadas para fazer os ícones. Ok. Sobre o Justiniano. Continua, E o continua. Oriente. E o Oriente também. Sobre as... deixa eu ver aqui. Deixa eu me relembrar aqui. Os ícones russos. Os ícones russos, exato. E a construção no período de Justiniano. Gente, eu vou infartar de tanta emoção agora. De verdade. Nossa. Ana, muito obrigada por tudo isso. Eu estou muito emocionada. E vamos começar a colocar ordem em tudo isso que você falou, tá bom? E eu vou começar colocando ordem, mostrando para vocês a imagem da cidade que originou tudo isso. Essa não é a cidade, é claro, mas a gente vai chegar nessa foto. Espera aí. Opa, é para frente mesmo. Que é... Cadê? Esta cidade. Esta foto que vocês estão vendo é a cidade de Ravenna, que fica na Itália, em uma região chamada Emília-Romanha, e possui cerca de 160 mil habitantes, pelo menos segundo os dados que eu tirei do site da Comune di Ravenna. São dados de 2015, e ela ocupa uma área de 652 quilômetros quadrados. Onde exatamente na Itália está localizada essa cidade? Deixa eu encontrar o mapa que eu tinha colocado aqui em algum lugar para vocês. Eu acho que eu não coloquei. Espera aí que eu vou... Joga. Quando a gente separa as coisas, e quando vê, não está. Eu vou pegar o mapa italiano, onde está demarcado onde fica a província de Ravenna.
Aqui, achei. E agora sim, vocês vão conseguir ver onde que a província está localizada na bota. Isso quer dizer que a cidade tem essa proporção toda? Não. A cidade é uma coisa, a província, a região é outra. A região, na verdade, é uma terceira, porque a região da Emília-Romagna é maior do que isso aqui, que vocês estão vendo em vermelho neste mapa. Agora, por que que isso é importante? Porque falar sobre Ravenna é importante? Porque essa é uma cidade que participou intimamente da história, principalmente nessa transição entre Idade Antiga e Idade Média. Tá? Ela foi a última capital do Império Romano do Ocidente, o local onde o último imperador romano do Ocidente, como Augusto, foi destronado por Odoacro, que era um guerreiro bárbaro. No século VI, o Justiniano, imperador bizantino, que a Ana Luísa tão brilhantemente citou, tentou reunificar este império, o Oriente e o Ocidente, dando início às guerras de conquista do Ocidente. E Ravenna, a essa altura do campeonato, era dominada já há muito tempo pelos ostrogodos, acabou virando um alvo para Justiniano, para que ele conseguisse conquistar a Península Itálica, ou seja, Ravenna virou ali a porta de entrada do imperador para o controle da península. E quando que isso vai acontecer? Em 540, quando Ravenna ela acaba sendo transformada no centro do domínio bizantino na Itália. Tudo bem até aqui? Sim, tranquilo? Não? Talvez? Quem sabe? Tranquilo, professor. Então tá, vou continuar. Agora, não vai ser este o único período que Ravenna tem contato com a arte bizantina. Por quê? Na primeira metade do século V, vamos lá, de 401 até 450, a cidade já tinha monumentos bizantinos significativos, como, por exemplo, o mausoléu da imperatriz Gala Placídia. E aí vocês estão me perguntando, quem é esta no Google ou na fila do pão? Vamos lá. Gala Placídia, deixa eu aumentar a imagem para vocês verem. Gala Placídia é esta pessoa aqui à direita, que vocês estão vendo, acompanhada nessa imagem dos filhos Valentiniano e ao fundo a filha Honória. Quem foi ela, afinal? Ela foi filha de um outro imperador, Teodósio o Grande, e da segunda esposa desse imperador, que também tinha o nome de Gala. Ela viveu na primeira metade do século V, já assim, no apagar das luzes, na queda do Império Romano do Ocidente. E graças a essa queda, isso permitiu que, naquele período, as mulheres da família imperial elas passassem a exercer também influência política sobre os rumos do Império de uma maneira que não era comum, que não era usual, que não tinha acontecido até aquele momento na história. E entre todas essas mulheres que começaram a dar os seus pitacos, né, a exercerem sua influência nestes rumos políticos, a trajetória da Gala foi muito mais singular que a de todas as outras. Por quê? Primeiro que ela tinha um tratamento diferenciado, ela foi criada tendo um tratamento diferenciado desde a infância, que era um tratamento de nobilíssima, reservado somente para filhas e netas dos imperadores, o que era o caso dela. E ela se casou 2 vezes, a primeira, né,
pasmem, com o rei visigodo Ataúfo, de quem ela foi refém durante o saque acontecido em Roma, em 410, e com o general Constâncio. Ela era alguém extremamente forte. Por quê? No momento em que o trono deveria ser assumido pelo Valentiniano, que vai ser o Valentiniano III na história, ela toma o lugar do filho e, como tutora dele, porque ele era menor de idade, como tutora legal, ela assume o governo do Império Ocidental em 424. Nisso, ela foi completamente fiel. No momento que ela assume, ela vai ser completamente fiel às diretrizes de Teodósio o Grande, vai reforçar a autocracia imperial, vai utilizar as tropas bárbaras como defesa do império, vai dispensar a proteção à Igreja Católica, enfim. E o que é mais interessante dessa trajetória? Por quê? Ela não apenas participou ativamente, desses acontecimentos políticos, dessa desintegração do Império, fez parte dele por um tempo, enfim, durante o século V, mas ela também representa esse pequeno grupo de mulheres notáveis que ajudaram a forjar o destino político do Império. E aí eu vou fazer uma citação livre, tá? Em relação a uma das bibliografias que eu utilizei para essa aula. Em virtude dos vínculos de consanguinidade ou aliança matrimonial que as uniam aos imperadores, se converteram em transmissoras da legitimidade dinástica. Onde está esta citação? Em um livro que fala a história de Gala Placídia, é um livro publicado em espanhol e se chama Gala Placídia, uma soberana do Império Cristiano, ou Gala Placídia, uma soberana do Império Cristão. Tá? Foi publicado em 2004 e é bem interessante para a gente conhecer um pouco. No livro, a trajetória da Gala Placídia, ela serve de pano de fundo para a gente pensar como que houve essas mudanças dentro do Império no momento que ele estava caindo. Enfim, vou continuar aqui. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Tá. Sim. Então vamos lá. O mausoléu em si, olha só, deixa eu pegar a imagem dele. Não, é isso. Ah, Senhor. Ah, tá. Já sei porque eu não consigo virar. Eu coloquei zoom. Tantarão. Opa, passei. Não, passei não. Pelo menos não da imagem que eu quero. O mausoléu dela em si, por fora, você não dá nada na construção. É uma construção simples, sem grandes enfeites, até um pouco comum. Porém, dentro do mausoléu, apesar desse exterior simples, dentro do mausoléu, a decoração interna é extremamente rica. Olha só, para vocês verem, o teto e as paredes, elas são recobertas de mosaicos. Opa, volta. Não, não é esse aqui. Ó, esse aqui é o mausoléu por dentro, tá? Repara, é a sala dos sarcófagos. Repara que aqui, ó, daqui para baixo eu tenho somente os blocos de pedra. Mas daqui para cima, tudo. Os arcos, as abóbadas, os pilares, as lunetas, são todos, tudo está revestido por mosaico. Imagina o tempo e a organização que esses artistas
tiveram que fazer para produzir essas imagens, tá? O que faz com que essa decoração desse mausoléu é riquíssimo, dá um outro efeito. E a predominância da decoração aqui são motivos florais com predominância da cor azul. E aí eu vou passar algumas imagens para vocês observarem esse mausoléu, tá? Aqui. As flores, isso aqui é uma luneta com uma imagem já sobre a vida de apóstolos santos sendo retratada aí. Essa aqui não tem uma indicação de quem que é. Aqui, motivos da natureza. O bom pastor guiando as ovelhas. E essa aqui é São Paulo e São Pedro, com as pombas da paz. Opa, passei demais. Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Então, vou parar de compartilhar. Professora, Fala. o arquivo ainda continua restrito, eu não consigo fazer a tarefa. Laura, a culpa foi toda minha. Eu esqueci de tirar a restrição. Foi tanta loucura à tarde. Não tem problema, não. Mas eu vou anotar, deixa eu só anotar nisso no bloco de nota aqui, para eu tirar essa restrição. Não, porque eu tava preocupada com a data de entrega. Eu vou tirar. Deixa eu anotar isso em letras garrafais. A única restrição que eu vou deixar adicionada vai ser em relação à data, tá bom? Para aparecer somente a partir do dia da nossa aula, mas as outras restrições de ter que cumprir a atividade anterior para conseguir ver a tarefa, eu vou fazer essa retirada tanto de arte quanto de mundo do trabalho para que não se tenha mais problemas do tipo. Pode ser? Eu já anotei aqui no meu bloco de notas para deixar bem visto, para eu não esquecer de fazer isso dessa vez, tá? Desculpa. Tá bom. Então, tá. Em relação ao mausoléu, tem algum problema, alguma dúvida ou a gente pode continuar? Não, tá tudo bem. Tá. Então, vou continuar falando aí das igrejas de Ravenna, porque elas também são exemplos importantes da arte bizantina, e as que têm um amadurecimento maior dessa arte estão relacionadas justamente com um período em que Justiniano ocupou a cidade, tá? Foram construídas justamente nesse período. Entre elas, o exemplo que eu trago para vocês é o da Basílica de São Vital, que tem um mapa da planta baixa da Basílica na apostila de vocês, porém, eu vou dividir a minha tela, porque eu tenho uma imagem aqui dessa planta. O que é o diferencial dessa basílica? Ela tem uma planta octogonal, que é diferente da cruz da maioria das basílicas, a nave retangular. Como, por exemplo, a gente vê aqui na planta baixa, embora seja um mausoléu, mas que dá uma ideia para a gente ver as basílicas antigas. A planta baixa do mausoléu da Gala Placide. Não é o caso aqui da Basílica de São Vital. E isso permite com que se tenha diferentes possibilidades de ocupação. E, nesse sentido, nós temos vários elementos arquitetônicos combinados nessa construção, arcos, colunas, capitéis, que dão estrutura e uma arquitetura adequada para se apoiar mármores e mosaicos no seu interior. Aqui vocês estão vendo
um corte da basílica, como se, para que a gente veja por dentro como foi feita esta estrutura. Olha, os arcos aqui presentes, as arcadas, as colunas, todas aqui, a grande cúpula sendo colocada aqui, a maior cúpula, as absides nas laterais, e os diferentes capitéis. E a decoração também foi bem luxuosa. Aqui, para vocês verem, o detalhe da cúpula maior. Olha o entalhe, as colunas aqui já na imagem, numa fotografia por dentro. A diferença aqui dos capitéis, não dá para ver exatamente que tipo de capitel é esse ou em qual capitel foi baseado. Mas olha a riqueza de detalhes desses mosaicos. Dá para perceber essa questão? Sim, professora. Ok. Vou continuar, então. Sim, professora. Obrigada. Diana, você sempre salva a minha pele. Olha só. Aqui, eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês a aparência exterior desta basílica. Olha aqui a diferença. Se a gente for comparar com as primeiras basílicas romanas, por exemplo, Santa Sabina, que foi feita em Roma, eu não tenho esse formato. Eu tenho uma basílica simples também, mas o formato arquitetônico é bem diferente. E por fora eu não tenho tantas decorações. Eu não sei se vocês vão se lembrar na aula passada, eu ter comentado com vocês que o debate entre decoração dessas basílicas com imagens ou não imagens, o acordo que tinha chegado entre romanos, católicos e ortodoxos bizantinos era que não se deveriam ter estátuas decorando o interior das igrejas, e a gente vê isso também no exterior. Pelo menos aqui em São Vital a gente percebe esse ponto. Agora, os mosaicos retratados de uma maneira bem luxuosa, bem suntuosa, dando aquela possibilidade. Deixa eu achar o mosaico de Justiniano aqui. Não, esse é da Teodora. Justiniano. Dando essa possibilidade de você pensar num representante governamental como um representante divino, ela não é descartada. E aí vem a minha perguntinha para vocês. O que exatamente vocês veem nessa imagem e como essa imagem toca vocês? O que ela representa para vocês? Silêncio sepulcral. Vocês estão pensando no assunto ou estão tentando fugir da pergunta? Professora, eu tô pensando, Amém. tô observando. Tô É que tentando assim, formular minha resposta. eu também, eu tô olhando, tentando formular o que eu falo sobre isso. Então eu vou dar mais um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Professora, você já está naquela imagem onde eles colam as joias na pintura? Não, tô não. Eu tô na Basílica Ah, tá. de São Vital, Ana. Entendi. Eu vou ajudar falando a descrição que uma historiadora da arte brasileira de nome Aline Pascolati
ela tem formação em História da Arte pela Universidade de Sorbonne, na França. Fala, né? Ela elabora sobre a descrição desse mosaico e do mosaico de Teodora, que é esse aqui. Vamos lá, primeiro pelo mosaico de Justiniano. O que acontece? Aqui, Justiniano ao centro, ele está oferecendo à igreja ouro, certo? E ele está ao lado... Tipo figuras sagradas? A ideia é passar para o observador que eles são figuras sagradas. Matou. É isso. A maneira como o artista colocou o mosaico, a posição, mostra Justiniano, principalmente, como uma figura sagrada. Exatamente isso. Gente, amei. Amei. Vou continuar. Eles são venerados nas igrejas? Tipo Sim. isso? Nesse caso, aqui em São Vital, pelo menos na época da construção, esse vai ser um dos objetivos. E olha só, aqui desse lado da comitiva, né, eu tenho uns altos cargos eclesiásticos, e aqui, deste lado da comitiva, eu tenho a guarda de Justiniano. Então, aqui, olha só, o escudo, esse escudo verde aqui, tem o monograma de Cristo, segundo ela, composto das letras gregas X e P. E aqui também tem uma coisa comum da época, que é a colocação do nome de algumas pessoas que faziam parte das imagens para o reconhecimento. Aqui, no caso, o reconhecimento é do bispo Maximilianos, que corresponde a esse aqui, que eu estou indicando com o mouse. E era bastante comum, como eu disse, em mosaicos da época, a inscrição de nomes explicando quem eram os personagens representados. E aqui, entre Maximiliano e o Justiniano, se tem a figura do banqueiro que financiou a construção da igreja, de nome Argentários. À direita tem o general Belisário, que foi responsável pela conquista da cidade de Ravenna e que foi anexada ao Império Bizantino. E ao fundo também é interessante, porque aqui a gente vê as colunas indicando que existe uma construção, mas eu não tenho uma perspectiva de fundo. Sabe quando você tem a imagem, a paisagem do fundo? Isso não acontece nesse mosaico. Ele é revestido com um fundo dourado. E aí vem o ponto que a Ana indicou. Quando se coloca esse fundo dourado, como acontecia em quase todas as composições da época, se reflete a existência de uma luz divina, e essa luz divina acaba transformando principalmente esses personagens em seres quase de adoração espiritual. Posso passar? Sim. Pode. Ótimo. Então, aqui eu vou para o mosaico da Teodora. Aqui, a Teodora, de novo, olha só, ela está ao centro da composição, junto a quem há dignatários, altos cargos do Império Bizantino e as suas damas de companhia. Aqui, essa posição, essa pessoa é a esposa do general Belisário, que foi aquele que eu indiquei para vocês na outra foto, que foi o responsável pela conquista da cidade de Ravenna. E essa é a filha do general. Essa se chamava Antônia e essa se chamava Joana. Ela veste, a Teodora, ela veste uma túnica de uma cor extremamente cara, que era a cor roxa. Conseguir a composição de determinadas cores nas vestes nem sempre era muito barato. Fazer a composição das tintas e o tingimento dos tecidos. Vermelho,
púrpura, roxo, eram exemplos de cores caras, difíceis de conseguir a pigmentação e o tingimento dos tecidos, o que não acontece aqui no caso de Teodora. Essa cor é usada por Teodora porque era uma cor reservada aos imperadores. Tá? Ao fundo, de novo, a gente vê a arquitetura sugerida através de uma porta com uma cortina e um nicho cuja parte superior tem uma forma de concha. E isso faz, essa parte aqui, isso faz com que a Teodora ela seja localizada exatamente ao centro e dá um destaque especial à figura dela. E, novamente, boa parte do fundo, ainda assim, é dourado, como no mosaico do imperador. Assim, tem alguns outros detalhes que é interessante a gente observar, porque além da ausência de perspectiva de uma paisagem do fundo e de profundidade entre as imagens, tem também aspectos que não levam o real como consideração, conforme a gente já tinha discutido na aula anterior. Eles não querem representar a realidade em si, mas eles querem dar uma representação de realidade. E aí eu tenho ausência de movimento, a frontalidade dos personagens, somente personagens que eram considerados negativos ou que eram menos importantes eram representados de perfil. Todos os personagens importantes da arte bizantina vão ser representados de frente. O caráter sem volume, não existe uma percepção de volume grande entre aquilo que é representado, vai se tornar assim, é bastante acentuado dentro da arte bizantina. E o relevante nisso era criar uma imagem que passasse uma mensagem através de símbolos, ao invés de se representar fielmente a realidade. E a mensagem nesse caso, novamente, Ana matou, bonitinha a questão, é glorificar o imperador e a esposa, que são representados inclusive com as auréolas, conforme a gente tinha comentado na aula passada, certo? E essa santificação, essa santidade que é colocada aos dois, estende o seu poder através da figura do general, a relação do imperador com a igreja, e ressalta a devoção que ele tem à igreja através dos presentes em ouro. Dá para perceber essa interpretação? Sim. Faz sentido para vocês? Sim. Sim? Então, ótimo. Vamos continuar vamos seguir adiante, então, para a gente ir matando a matéria. Os artistas bizantinos, eles não trabalharam somente com mosaico e arquitetura, eles também criaram uma nova forma de expressão artística, que eram os ícones. E os ícones, essa palavra, ela tem origem na Grécia e cujo significado é imagem. Então, como trabalho artístico, os ícones eles vão ser quadros, novamente, extremamente suntuosos, que representam figuras sagradas, como que Cristo, Maria, os apóstolos, santos, mártires e tudo o mais. E como que eles faziam isso? Os ícones, eles não eram feitos para vocês terem uma ideia, a tela não existia até então. As pinturas eram feitas sobre placas de metal ou placas de madeira. Então, dependendo do material, tanto faz se placa de madeira ou placa de metal, ela era revestida inicialmente com uma camada dourada de tinta, e após a secagem dessa camada dourada é que era feita a pintura da imagem que se queria representar, o desenho e a pintura. Quando essa segunda pintura secava,
o artista, para demarcar detalhes como dobra das roupas, rendas, de algumas indumentárias, ou detalhes, por exemplo, como as auréolas que existem, né, para dar essa marcação, ele tirava com o estilete a camada de tinta que estava mais acima, com muito cuidado, porque no momento em que se tirava a camada de tinta, aparecia por baixo a camada dourada que a placa com a qual a placa tinha sido revestida antes da pintura. E isso transmitia esse aspecto de suntuosidade, de luxo, de magnificência. Para tanto, existiam duas técnicas utilizadas para fazer isso. A primeira é a técnica da têmpera. O que se fazia? Misturava-se pigmentos, obtidos muitas vezes da trituração de rochas, a uma goma orgânica, que era geralmente clara de ovo, e a partir disso ia fazendo a pintura. A têmpera dava um aspecto brilhante, dá um aspecto brilhante à pintura. No caso da encáustica, o método era outro. Por quê? Os pigmentos eram misturados à cera derretida, que era aquecida no momento em que você fosse fazer a pintura. Então, quando isso secava, dava um aspecto mais fosco à pintura. Você poderia fazer de um jeito ou de outro. E aí a gente chega no ponto, Ana, que você falou, que era da confecção e da colocação, inclusive, de joias nestes ícones para enfeitar as pinturas, as cabeças dos santos anjos Cristo ou Maria, do que estava sendo representado ali. E esses ícones, eles eram muito venerados nas igrejas, mas também foram encontrados em oratórios familiares. Eles acabaram se tornando muito populares entre muitos povos e por isso se mantiveram por muito tempo como uma manifestação artística religiosa, inclusive até hoje. Se a gente for observar algumas coisas, tem artistas que trabalham com estes ícones sem problema nenhum. Alguns destaques importantes vão para os ícones criados na cidade russa de Novgorod, que se tornaram bastante famosos. Quem tiver curiosidade pode pesquisar na internet estes ícones, e o nosso livro, se eu não me engano, já coloca uns 2 ali para vocês darem uma olhada. Só para a gente finalizar essa parte, eu vou dividir as fotos que eu tenho e que estão nos slides também, para quem não viu. Deixa eu encontrar aqui. Cadê os ícones? Não, tá tudo para frente, olha só. Aí, tá? Então, repara o detalhe, tá? Da posição, quem é mais importante ao centro, quem é menos importante vai indo para a lateral. O dourado vai ser muito presente. E assim vai. Olha só, a morte de Justiniano tornou cada vez mais difícil manter essa unidade entre Oriente e Ocidente, e mesmo sofrendo períodos de declínio cultural e político, o Império Bizantino conseguiu sobreviver até a queda de Constantinopla em 1453, porém não com a cidade de Ravenna agregada ao Império. Tá? Houve aí algumas perdas ao longo do caminho nesse período. Tudo bem até aqui? Ok, estamos de volta. Eu já estou colocando o pessoal aqui dentro da sala, de novo. E aí eu explico algumas dúvidas e alguns recados que eu quero passar para vocês, tá bom?
para a gente finalizar a aula. Olha só, meninos. A primeira pergunta que foi feita para mim no chat está relacionada com um trabalho prático que eu pedi sobre o Império Bizantino, sobre a arte bizantina, e que é a confecção do seu próprio ícone. Alguém tem dúvida neste trabalho? Professora, Ah, eu vou pegar o papelão e aí eu vou pintar ou de dourado ou de amarelo. Então aí eu fiquei com a dúvida. Eu tenho que pintar por cima tudo e aí fazer o desenho. Aí eu posso vir finalizando, tirando, raspando assim para dar para anotar ele por baixo. Só que eu não entendi muito assim como que eu vou fazer e tal. Não, você Vou ter que descreveu. pintar de novo tudo por cima? Sim, lembra a explicação que eu dei agora de como fazer o ícone, tá? A gente vai tentar construir o nosso próprio ícone. É claro que não iremos utilizar materiais específicos de artistas profissionais para fazer esses ícones, então a gente vai utilizar os materiais que estão à nossa mão. E nesse momento vai ser a guache. A guache, quem tiver têmpera em casa pode utilizar têmpera também, mas vamos aí lutar com a nossa guache de todo dia. Vocês já fizeram esse exercício no papel de revestir ele todo com tinta, de fazer uma pintura por baixo, em giz de cera, por exemplo, pintar todo o papel bem colorido, passar tinta preta por cima e depois riscar a tinta preta, tirar a tinta preta para aparecer o colorido por baixo? Ainda não, é a primeira vez que eu vou fazer agora. Eu também não, nunca fiz. Tá, então eu vou ter que explicar de uma outra maneira, porque eu não posso. Tem gente que já fez esse exercício, mas não, se vocês não fizeram, não tem como eu utilizar isso. Aqui, Ana, o que você descreveu é exatamente o que você vai fazer. Pinta a primeira camada de amarelo ou tinta dourada e deixa secar. Depois que isso está seco, faz o desenho com um lápis. Não mete tinta em cima direto, não. Organiza com um lápis 6B macio o que você quer desenhar. E anota, inclusive, quais cores você quer colocar em cada lugar. Tá bom? Marque bem os contornos da sua pintura, do seu desenho, porque aí você pinta isso com um pouco mais de cuidado com as outras cores de tinta. Tá seguindo até aqui? Sim. Ótimo. Fez a pintura, fez o desenho, colocou tudo que você queria no desenho, aí sim você coloca a tinta. Tá? Depois que você pintou com tinta, deixa secar. E depois de seco, é que você vai fazer os detalhes. Eu não sei se o estilete vai ser necessário, porque às vezes ele pode ir muito profundo no papelão e tirar o efeito amarelo, mas Eu às tava vezes com medo disso também. Tipo, eu fazer e aprofundar muito, passar da tinta. Às vezes vocês podem conseguir esse efeito com a ponta da lapiseira, com uma ponta em metal mais fina, para ir tirando e raspando os detalhes com mais cuidado para tirar só a primeira camada de tinta para aparecer o amarelo ou o dourado por baixo. Entendo. Tá? Terminou isso, seu trabalho está pronto. É isso. Tá bom?
Ah, sim. Então aí eu desenho, faço meu desenho, o que eu quiser para o Dia dos Pais. Então aí eu venho com a tinta escolhida, a que eu escolhi, espero a amarela secar, então eu desenho, aí depois eu venho por cima pintando. Uhum. E aí depois eu faço os detalhes. Quando E tudo depois você tiver faz os pronto. detalhes quando secar. Tudinho. Ah, agora entendi. Perfeito. Mais alguma dúvida desse trabalho, pessoal? Da minha Não. parte, não. É, também não. Tá. Então, eu sei que a maioria dos casos aqui eu não tenho que falar, porém, como essa aula vai ficar gravada, eu já vou deixar registrado. Eu corrigi as atividades de recuperação do primeiro e segundo bimestre. A correção foram das atividades que não foram feitas, e eu já passei as notas para a secretaria. Porém, quem me entregou as atividades, eu fui corrigindo, vendo que fizeram bem, já está com essas notas organizadas. Porém, teve muita gente que não fez as atividades de recuperação. E as atividades de recuperação, a única coisa que eu quero é que vocês façam as tarefas. Teve muita gente que fez de novo os questionários pelo Google Forms, coisas que já tinham feito antes, então eu não considerei. O que eu quero são as atividades práticas que foram deixadas para trás. Isso aí quase ninguém fez. E é isso aí que está puxando a nota do pessoal para baixo. Então, eu quero que entreguem as atividades práticas de primeiro e segundo bimestre também. Tá bom? Como a aula está gravada e ela vai ser disponibilizada na biblioteca, isso aí vale para todo mundo que acessar essa aula e que se encontra com as notas abaixo. Eu estou aceitando esse trabalho, só que eu preciso que mandem para mim, porque senão eu não consigo alterar as notas e enviar isso para a secretaria. Tá? Meninas, vou encerrar por aqui. Meninas mesmo, porque só estamos nós 5 na sala. Vou encerrar por aqui. Beijos a todos. Tchau, tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, Até a semana que professor. vem, tá Até a bom? próxima aula. Até a próxima aula.